Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos iniciando a live da Zebra, quarta-feira hoje. A gente está falando essa semana de conteúdo. É um assunto muito conhecido aqui na Zebra. A gente adora falar sobre isso. E na segunda-feira a gente falou sobre esse assunto já. Hoje a gente vai falar na prática o que fazer, né? Como buscar esse conteúdo de valor. E na sexta-feira, provavelmente, é algo que está relacionado. Eu não vou falar com certeza aqui porque eu não abri. Tô esperando a Luma entrar, então, pra gente iniciar. Eu acho que esse é o tipo de assunto que todo mundo que cria conteúdo quer saber. Na sexta, a Luma vai descascar. Tô olhando aqui já. Ela vai falar sobre as desculpas para quem não posta. Então, na sexta-feira, a gente. Se você não quer levar bronca, não aparece. Agora, é interessante esse assunto, porque a gente se dá desculpa o tempo todo, né, quando se trata de conteúdo. Então, a gente vai falar sobre essas desculpas que a gente se dá, inclusive nós mesmos. Aqui na Zebra, a gente já se deu essas desculpas e a gente viu que era possível, muita coisa é possível, isso principalmente quando é prioridade. Então, a gente está sempre falando aqui sobre conteúdo e se você está no digital, tem intenção de vender ou intenção de fazer com que a sua marca se torne mais conhecida, qualquer que seja o seu objetivo no digital, o conteúdo ele tem que ser prioridade. Então a gente vai falar dessas desculpas para que você engate a primeira e vai. Bom dia, Jorge, tudo bem? Vou esperar aqui a Luma entrar então. Tem gente entrando aqui na live. Deu uma atrasadinha hoje. Bebê leite. Bom dia, Arthur. Luma. Luminha tá entrando aqui. Arthur Viana. Esse é meu sobrenome também. Nossa senhora! Luminha, Olha, pareço nórdica. bom dia, Bom Paulo. dia, hoje tem bastante gente. Bom dia, olha que legal. Temos A espaço. Paulinha aí. E aí, Sté, beleza, mano? Tudo jóia, graças a Deus. Já falei sobre o Bom, tema, hein? Demorou, já revelei aqui até o tema de sexta. eu demorei um pouquinho aí, gente, que eu estava ali pegando um pão que eu pedi. Oi, Arthur, legal, massa, vamos lá. Cara, essa semana tá massa, hein? A gente tá falando de conteúdos. Hã? A Paulinha apertou o botãozinho que tá querendo entrar. Ô, Paulinha, tá querendo participar? Ok, Paulinha. Inclusive, um dia, se quiser, Paulinha, dá pra gente fazer aí uma live. É massa, você entende bastante. Você pode falar bastante sobre como é, lecionar, falar em público. Nossa, você pode dar uma aula de falar em público, Paulinha. Vamos de imagem pessoal. Também. Putz, massa, hein? Vamos combinar aí. Fazer live, né? Aparecer em vídeo. Nossa, Olha, Paulinha falou pra caramba. nossa, Nossa, pode dar uma aula pra nós, hein? Vou te procurar no inbox, você vai ver, pra gente marcar uma live aí pra você dar sua aula. errado. Ó, já, a Luna já encontrou oportunidade, Paulinha. Gente, a gente tem falado sobre o conteúdo e como transformar esse conteúdo no seu diferencial dos outros, né? Na verdade, como o seu conteúdo, você provavelmente posta, né? E não, gente, não temos aras. Nós somos uma empresa de gestão de tráfego, tá? Não é zebra de ter zebra, não. Mas se você tem o aras, você precisa de um marketing aí. Então, continua na live com a gente. Então, para fazer esse diferencial
de simplesmente mesmo você adaptar ou melhorar seus resultados, você consegue com o conteúdo. É isso que a gente tem falado. Que a sua empresa ela pode ser destaque e não, isso não requer que você invista dinheiro. Claro, tempo, porque tempo é dinheiro, mas você vai investir tempo, que é uma coisa que você, como dono de empresa, vai querer e vai fazer acontecer, entendeu? Porque a gente faz aqui na Zebra isso. Nós temos tanto a gestão de tráfego, que a gente paga anúncios para nosso conteúdo ser distribuído, como a gente também faz de forma orgânica, ou seja, a gente vai, produz o conteúdo e vai na mão ali e faz acontecer o rolê, que é o que a gente está falando para você, fazer acontecer o rolê. Então você consegue fazer o rolê com o seu conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre como você buscar inspirações e referências para o seu conteúdo, porque, gente, conteúdo não é criatividade. Ele diz mais sobre processo do que criatividade em si, né, Esté? Tem muita gente que fala pra gente, mano, eu não posso porque eu não tenho criatividade. Inclusive, nós abrimos uma caixinha e tinha isso falando. Mano, é muito menos de criatividade e muito mais de processo. Eu acho que essa confusão, ela vem porque na hora de publicar a gente não sabe o objetivo. Na verdade, não é falta de criatividade, é não saber o que dizer, o que postar. Então, eu acho que se você pensar primeiro no objetivo da sua publicação, o que que você quer passar para a tua audiência, é muito mais fácil desenvolver qualquer coisa. É claro que a criatividade também ela vem com o tempo, então não ter criatividade não é uma desculpa, é uma trava, né? A gente acha que é criatividade, mas na verdade eu acho que que a gente está enganado, né? É mais essa confusão mesmo de não saber o que dizer. Mas a gente tira bastante, gente, de referências. Aí que tá. Por exemplo, nós não somos 100% criativos o tempo todo. Nós temos que, tipo, tem dia que a gente acorda indisposto. E contar com a criatividade é meio que você contar com o seu humor, tá ligado? É mais ou menos isso. Pra quem é criativo, sabe disso. Então não é isso. Mas se você tem um processo, por exemplo, onde eu olho postagens, então onde eu posso olhar referências, é isso que a gente faz. E sabe como que eu gosto de fazer? Antes de tudo de falar das mídias que a gente olha, eu gosto de estar rolando no meu feed mesmo, no meu Instagram, no meu pessoal do Facebook, e tá rolando, e onde eu parar para ler, eu analiso por que eu parei para ler. É assim que a gente começa, tipo, por que que essa imagem, ou por que que eu parei para ler isso? Foi uma chamada? Foi um vídeo? Se foi um vídeo, como começou, né? Ah, tá certo que a gente trabalha com isso, mas é você começar a realmente estar atento e consciente nas coisas que você está fazendo. Então, se você está buscando criar conteúdos de valor para sua empresa, você vai começar a analisar os conteúdos que param na sua atenção. Claro que você tem um interesse diferente, mas se a empresa é sua, provavelmente você conhece muito bem dela e você também é interessado no mesmo assunto. Então, por exemplo, eu amo bolsa, abri uma empresa de bolsa. Eu amo marketing e estudei isso, fiz publicidade e abri uma empresa disso. Então, basicamente, o meu interesse é também do meu consumidor, entendeu? Então, eu gosto de fazer isso antes de falar de qualquer coisa. Então, comece a prestar mais atenção nas coisas que param a sua atenção nas mídias sociais. Mesmo que for de outro mercado. Por exemplo, um Aras que entrou aqui. Eu tô olhando. Outro dia eu mostrei pra Stephanie também um post de cachaça. Nada a ver, porque assim, eu não sou fã de cachaça, eu gosto mais de vodka, mas eu tomo mais cerveja ainda. Mais café que tudo também. Se fosse café, ia ter mais sentido. Mas eu mostrei, lembra, Estel, eu mostrei isso pra você no sábado. Muito bem feito. Era a foto, assim, era uma foto bem editada. Uma foto com contraste de cor. Então, mas por que que eu sei disso? Porque eu parei para analisar essa foto. Eu olhei e falei assim, gente, eu parei para olhar esse post. Que bonito. Aí eu olhei e falei, mas bonito por quê? Aí o que que eu faço? Eu printo. Eu printo, porque naquele tempo eu tô só mesmo vendo, na hora do meu almoço. Printo e jogo no meu grupo, que tem eu mesma, né? E depois eu vou ver, eu vou analisar. Daí eu falando assim, nossa, que foto bonita, mas olha, mas ele colocou o produto de frente, tem um embaçado do fundo, as cores estão bem contrastadas, tem um verdinho aqui é marrom, e eu acho que é isso. E vai ser um achismo. Você vai tentar reproduzir do seu jeito, por exemplo, um produto seu, e você vai testar um contraste, você não vai fazer igual. Você vai testar um contraste, por exemplo. Você pegou as coisas, entendeu? Mesmo sendo diferente, né? No caso, sim, isso chamou sua atenção, então fazer um teste é uma coisa assim, bem legal. Mesmo que fosse, por exemplo, igual eu falei, um calçado, eu vendo calçado, eu vou colocar um calçado, eu vou lá, por exemplo, onde tem uma grama de fundo,
vou colocar um calçado de frente no tom marrom e vou reproduzir o contraste. Não vou reproduzir a foto, eu vou reproduzir um contraste. E aí eu vou jogar isso na mídia. E aí eu vou ver, analisar as métricas para saber se isso deu certo. E analisar as métricas você não precisa ser especialista. Você sabe quando seu post foi bem. Você sabe como uma foto sua pessoal no seu Instagram foi bem. Geralmente a gente fala assim, né, Esther? Nossa, ontem a Lona falou isso. Ela postou uma foto nossa. Ela falou, nossa, teve tanto amei. Opa, então ela sabe que foi bem, porque na métrica dela padrão é curtir e, tipo assim, quando ela posta uma foto tem três comentários, essa teve 10, exemplo. Então você não precisa ser um mestre, mas você sabe quando um post foi bem, entendeu? Então Exatamente. é só. Inicialmente eu já falaria para você se tornar consciente desse processo. Tá? Então, começa a fazer isso. A gente faz muito mais isso e dá muito resultado. E aí a gente replica, tipo assim, posta, analisa. Aí depois a gente comenta na estética, não foi muito bem, não. Menina, serviu pro outro mesmo. Então, no caso que você está dando aqui uma dica, é a pessoa usar as mídias sociais dela mesma, mas de forma Sim, consciente, sim. né? Prestar É, sabe atenção aquele em ver o negócio que de realmente coach? chama atenção. Oi? Coach que fala isso pra nós, né? Quando você vai tomar um banho, toma um banho consciente, né? Você vai tomar um café, toma um café consciente. Gordura. Comece, degusta. Verdade. Eu acho assim que, além disso que você está falando, de fazer isso de forma mais consciente para conseguir, de alguma forma, extrair o que chama atenção, conteúdo, enfim, a base de tudo, que é saber o que fazer, no caso da criatividade, é você ter um porquê, né? Você saber o motivo pelo qual você vai criar uma publicação. Eu acho que a base de tudo isso é o funil de vendas que a gente tanto fala. Então, além do criativo, que chama atenção, é importante você saber para que está criando conteúdo e pensar no funil, né? Você quer que mostrar a sua autoridade, você quer passar uma informação e quer que as pessoas se envolvam com você, ou você quer vender. Então, olhar para isso. Eu acho que essa é a base da criação. Aí depois vem todo esse processo, né, de criativo, de análise, enfim. Sim, a gente já não tá falando mais disso, porque a gente já vem batendo há muito tempo. Então, essa semana a gente tá falando mais para a pessoa que ela já sabe para quem ela tá falando, o que ela quer e qual estado de funil. Tipo, você já tem que ter essa consciência, entendeu? Porque a gente tá falando e já tá produzindo um material. Só que se você é a pessoa que tá postando só sobre o seu produto, então essa live é muito indicada para você mesmo. Porque você já posta, você já tem a consciência de quem é seu cliente ideal e você já tem a consciência do que você quer, porque você tem postado o produto, porque é isso que deu para fazer. Mas agora você quer que suas mídias tenham resultados diferentes, mais resultados, na verdade, né? E é basicamente isso que a Esther falou. Tem coisas que vêm primeiro do que criar conteúdo, que é realmente você saber o seu cliente ideal. E aí tem vários exercícios. Aqui no nosso vídeo a gente já falou de cliente ideal, mas há um tempo atrás, inclusive, eu posso voltar a falar sobre. Mas no YouTube nós temos um mini curso, eu sempre gosto de falar dele, porque ele está completo para a parte de quem vai começar a criar conteúdo. A gente fala da persona, a gente fala o objetivo, a gente fala do funil de vendas. Vai lá no YouTube, coloca Zebra Estratégia Digital, entra na nossa playlist, tem um mini curso gratuito. Vê lá como criar o conteúdo, quando você estudar o seu público, e aí sim você vem para essa live, beleza? Realmente é isso que a Esther falou. Tem passos antes de você olhar referências. Não adianta você olhar referências dos outros, que aí você nunca sabe por que você está postando e para quem você está postando. Vai dar elas por elas, você não vai ter resultado. Mas dito isso, né, Esther? A gente usa alguns canais aí para olhar referências fora o nosso pessoal. Eu gosto bastante de usar o Instagram. Então eu vou lá, por exemplo, na principal hashtag do meu mercado ou do mercado do cliente, quando a gente faz aqui análise de mercado dos clientes. Coloco lá, então, por exemplo, hashtag redes sociais. Hashtag gestão de tráfego, que é o principal nosso. Aí eu vou lá no gestão de tráfego, olho o que meus concorrentes ou meus amigos, que eu gosto de falar, porque eles me ajudam. E aí eu olho lá e vejo a mesma coisa, tipo, eu entro lá na hashtag, na pesquisa no Instagram e vejo tudo que tem naquela hashtag. Aí eu vou dando scroll na minha tela e onde eu parar, de novo, eu vou analisar por que ele me chamou a atenção no meio de um monte de hashtag. Porque ele tem um porquê para ter chamado minha atenção. E aí eu vou, olho a referência, olho o conteúdo e o que a gente faz? A gente tira modelagem, não copia, a gente melhora. É igual o post que eu falei da foto, né?
que era uma foto de cachaça, eu adaptar para o meu produto, que é uma foto de calçado, por exemplo. Isso se segue também no conteúdo. Então eu olho lá, nossa, a pessoa abordou. E às vezes, por exemplo, a pessoa naquele post deu uma dica em carrossel. Eu vou fazer um vídeo com dica e vou dar outras dicas que eu acrescento minha, que eu sei que tem, entendeu? Então eu uso aquele post como uma ideia para eu não partir do zero. A gente não faz nada aqui, gente, quase nada do zero. Isso consome muita energia. A gente está inventando a roda de uma coisa que talvez nem dê certo. Tem muitas coisas no mercado, principalmente americano, mas aí você pode começar aí com o nacional. Tem muita referência boa, tá? Aí o que que você faz? Você entra nessas hashtags no Instagram, você dá uma olhada em quantas curtidas, engajamento, quantos comentários deu ali, que você consegue ver, claro, que tem outras métricas internas, né, para a pessoa, mas o que você tá vendo, aí você fala, esse post aqui eu parou minha atenção e teve bastante interação para ele, então foi bem. Falar sobre esse assunto, então pode ser, aí você vai estudar esse post e usar, colocar no seu grupinho pessoal e colocar ele no cronograma para você fazer algo parecido no sentido de conteúdo, enfim. Eu gosto de usar o Instagram. O que que você gosta de usar, Esté? O Instagram também é uma boa ideia. Gosto bastante. Por isso que eu aprendi a pesquisar hashtag, facilitou minha vida. Eu uso Gente, bastante. é massa, porque é exatamente isso. Tem muita coisa boa. Outra coisa que eu gosto de fazer muito, para achar tema de conteúdo que vai fazer a diferença, eu gosto muito mesmo desse método. Para achar o tema, então, e não a parte estética ou de criação de post visual. Eu vou lá no YouTube, coloco o que a pessoa pesquisaria. Tipo, o que o meu cliente pesquisaria? Como criar conteúdo de valor. Exemplo, seria isso. Aí eu vejo um vídeo de alguém que já fez e tem muito view. Tem bastante gente que já visualizou e muito comentário. Vou nos comentários e vejo as principais dores. Porque esse é meu cliente que já interagiu com alguém, graças a Deus. Então, por isso que eu agradeço muito a minha concorrência. Ela me ajuda. Eu vou lá, olho esses comentários e vejo as dores. Essas são as dores. Tipo assim, muito legal, muito bom esse vídeo que você fez ensinando, mas eu não tenho tempo. Logo, dor é um tempo. Dor é um tempo. A dor é um tempo, entendeu? Então, eu não tenho tempo para criar. Eu vou falar um post sobre isso. Eu vou falar uma semana falando, você não tem tempo, mas quer resultados? Aí eu vou chegar com dois pés, que nós gosta de criar conteúdo com dois pés no peito. Então, aí a gente vai falar como você economizar tempo, que foi o vídeo, inclusive, essa semana que a gente fez o Raízes, Té. É um vídeo que explica como você criar um conteúdo de valor com um vídeo só. Que inclusive a gente falou isso pra Jéssica, que é a nossa parça que tá aqui na live. Então é exatamente isso. É você prestar atenção nesses vídeos e nesse conteúdo, nas dores ou no que o seu cliente está falando. Isso me ajuda bastante para criar conteúdo, hein? O que eu faço com isso agora é basicamente um segundo passo. Você vai e tem a ideia. Vamos falar desse assunto. O que eu faço depois desse processo é pegar esse assunto e jogar no Google. Gente, o Google é o pai das mídias. E lá tem muita coisa. Aí eu jogo o assunto no Google e encontro vários blogs falando sobre aquilo. Muito fácil. Eu leio, escrevo, né? Faço a nossa adaptação com a linguagem, tudo certinho, e fica perfeito. E é sempre muito bom porque são várias referências, né? Então você encontra o conteúdo lá e encontra várias pessoas falando do mesmo assunto, vê os pontos de vista diferentes. Enfim, é muito, muito, muito prático de criar mesmo, analisando o blog. E vou te dizer, quando você pega essa ideia, então, do tema que você vai, por exemplo, nos comentários do YouTube, e quando você vai estudar um pouco mais, porque por mais que você tenha expertise, tem outras ideias, outros pontos de vista, outras pessoas há muito mais tempo no mercado naquilo também. É bom a gente sempre ouvir. O tchan de criar conteúdo é você sempre estar aberto, tá? Aberto, sempre analisando e aprendendo com os outros, tá? Aí depois que você vai, por exemplo, então, você pegou o conteúdo, você vai no Google, que a Esté faz, ela vai pegar informações adicionais que, tipo, nossa, eu não sabia. Porque esse valor é o que você vai passar de novo para o seu cliente. É isso que é o conteúdo de valor. Foi valoroso para você, vai ser muito mais para o seu cliente. E você vai simplificar essa linguagem, você não vai falar termos técnicos, você vai
tipo, falar como se estivesse falando com um cliente seu tete a tete, que você não pode falar, né? Olha, nós vamos fazer aqui uma gestão de tráfego, nós vamos fazer um business manager para você e nós vamos entrar com tracking em tudo e traquear as suas. Nossa, você vai falar que eu tô falando é outra língua. Meu, Não, então é isso, gente. É super básico, né? E são várias fontes diferentes, né? Olha só. Primeiro a gente sim. escreveu o criativo lá na hashtag. Aí depois a Luma foi procurar a dor lá no YouTube. Aí depois eu fui procurar o conteúdo lá no Google. É muito lugar, é muita Eu fonte até mesmo. inverteria isso aí, Esté. São 3 mídias, mas eu começo com a dor, porque eu preciso saber do que eu vou falar, né? Sim, Depois de eu descobrir a dor nos comentários no YouTube, nos vídeos, aí procura. você pode pegar o conteúdo no Google. Algo que vai te complementar a informação. E depois eu vou ver o formato que eu quero, como que eu quero apresentar essa ideia. Aí, gente, eu vou te falar. Né? Ai, nossa, a pessoa vai falar assim, que trabalhoso, meu Deus, é muito processo. Menina, se você pegar e fazer isso, bom dia, Nina, tava com saudade, hein? Muito bom, hein? Entrar na nossa live. Se você fizer esse processo e, tipo, pegar essa dor, trabalhar ela a semana inteira, gente, vai surgir tanta ideia na tua cabeça, você não tem ideia, sério mesmo, de tanta coisa que você pode falar. Você vai falar, gente, a dor foi o tempo daquela pessoa. Nossa, eu posso falar como encurtar o tempo fazendo processos, como não sei o que lá, não sei o que lá, que não vai ter dia na semana para você fazer mais o conteúdo. Você já vai ter, tipo, 7, pelo menos um por dia, tranquilamente, tranquilamente. E eu acho que o que vale ressaltar, depois de toda aquela pesquisa inicial, é o formato que você vai usar hoje. Você pode usar futuramente um formato diferente, mas o mesmo assunto. Então, além Reciclar. disso, tem essa possibilidade. Olha só, gente. Dá para Então, criar depois um. a gente pode criar um outro passo, então. Então, depois que você pegou aí a dor no YouTube, no comentário, você foi no Google, pegou informações complementares massa que foi para você, vai ser de valor para o seu cliente. Você vai olhar ali na parte das hashtags, os anúncios ou os posts que mais chamam sua atenção, criar o seu modelo, aí depois você ainda vai poder reciclar essas postagens que deram certo. No que sentido? Se eu criei um carrossel, várias imagens para esse post, no futuro, e ele foi bem, daqui a uma semana ou até no dia seguinte eu posso criar, a gente faz isso, o mesmo conteúdo em vídeo. A gente, por exemplo, a gente faz uma live de um assunto do dia que está falando hoje na Zebra. A gente não inventa a roda. Só que a gente está falando mais aprofundado, com mais tempo, com observações, enfim, com N Humanizada, coisas. Hã? de forma humanizada. De A gente forma vai humanizada. usar o mesmo assunto em um carrossel, provavelmente hoje. Mesma coisa, só que escrito, né? Mesma coisa. E aí depois, por exemplo, eu posso tirar uma foto e falar que a gente está falando sobre isso essa semana nos stories. E aí eu já fiz um story. Então não tem que ficar inventando um assunto para um dia. Não, é um assunto na semana que você vai trabalhar ele destrinchadamente. E isso, gente, só isso vai garantir muito, muito os seus resultados. E não é mágica, é você realmente ser consciente do processo. E um exemplo bem claro é esse assunto que a gente está falando. Quantas vezes a gente já falou de conteúdo, Luma? E assim, tem tantas possibilidades para falar de conteúdo que a gente não está repetindo. Provavelmente alguma coisa está repetindo sim. Mas a gente está falando novamente sobre esse assunto e coisas novas, pontos de vista novos. Nossa, olhe, nossa, velho. É isso que é o tchan do negócio. Para produto, a gente tem muito essa crença de que para produto não dá para produzir conteúdo. Mas dá, por exemplo, tem uma menina fazendo muito sucesso no TikTok que eu achei magnífico o conteúdo dela. Ela fala assim, tipo, essa roupa, ela é tendência ou só ela é tendência ou ela só tá na moda porque ela é magra? É uma plus size, uma pessoa plus size, personal stylist, e ela fez isso. O que que ela faz? Ela pega aquele look daquela tendência que lançaram, daquela modelo, que geralmente é magra, e aí ela coloca nela exatamente os mesmos itens. E aí ela fala, gente, eu não gostei porque aqui ela fala a parte dela de ter o know-how de personal stylist
E aí ela fala assim, não ficou bom porque aqui não valorizou, lá, 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 lá. Aí ela fala assim, então logo esse look, ele só é tendência porque ela é magra. Mano, sensacional. Sensacional. Então, tipo assim, ela não é magra, ela é plus size. Então, ou seja, ela tem o olhar dela, ela mostra com todo o conhecimento, porque aí depois sabe o que ela faz ainda, Esté? Ela cria looks que ficariam bem, o que que ela pode adicionar ou mudar naquele look para sim ser tendência para todo mundo. Mas, velho, regaçou. Então, se Regaçou. não mexe em todo mundo, não é tendência. Que legal. Já Isso. gostei. Ou não vestir todo mundo, ou se não tem sua cara, você não está confortável, não é tendência para você. Que é o que a Aline, por exemplo, você fala, velho. Aline, muito massa. É igual você quando você lança falando do fora de padrão, é como se você mostrasse o seu look de várias formas, ele do avesso, ele não sei o que lá, ele serve para todos. E você tá falando do look, você não tá falando da roupa, só que você entendeu que a roupa tá ali e você entendeu que o seu conhecimento tá ali, então as pessoas, isso é uma venda indireta que a gente fala. Eu vou te passar depois, Aline. É bem. Nossa, eu achei sensacional. Ou seja, eu não preciso estar falando do produto. Na verdade, o que menos você precisa fazer é falar do seu produto. Porque quando você fala do seu diferencial, ou de como usar, ou de dicas de silhueta, olha como a gente sente mal. Quando a gente está em casa se sentindo mal, usando aqueles abrigão, ou usando só pijama, eu tenho a minha autoestima, eu preciso me renovar. Mas como eu posso fazer isso sem gastar muito? Um post, por exemplo? Vamos falar no mês, na semana inteira. Como você se sentir com a tua autoestima sem gastar, ou usando suas próprias roupas. Você vai dar ideia de um abrigão que pode ficar estiloso e tal. Né? Verdade. Legal. Muito É bacana. massa. Mas tem, então aí que tá. Mas o que, que você está fazendo? Você está olhando. Olhando para o seu cliente, olhando consciente do que seu conteúdo pode ser transformador. E realmente é, gente. Realmente é. A gente não tem noção, mas tem muita gente que fala assim, mano, você mudou meu dia com esse post. E tem gente que não vai falar isso para você. E você tá fazendo um bem danado. Eu acho que um ponto também é você se autoanalisar, né? Porque às vezes é uma dor sua também. Aí você para, pensa e olha para isso, né? Nossa, se é uma dor minha, será que é de mais alguém? Principalmente se isso estiver relacionado ao seu mercado, né? A nossa, por exemplo, era a frequência, era uma dor nossa. E também é Sim. dor do nosso cliente. Então a gente consegue também extrair conteúdo, criar conteúdo pensando no que a gente vive. Ou, por exemplo, agora a Aline acabou de me dar uma ideia que semana que vem eu posso falar. Eu tenho uma empresa de produtos. Criar conteúdo também serve para mim? Pronto. Vou falar só para empresas que têm produto. Semana que vem tem comércio, tem varejo. E a gente vai falar de como isso pode acontecer. Isso é massa. Eu estou aqui observando e consciente do que eu estou falando. E perguntas sempre geram temas de conteúdo de valor. Essa aproveita. Massa, velho. A gente sempre fala muito quando é conteúdo, né? Conteúdo não tem como, gente. Tem muita coisa para falar. Exatamente. E é legal porque existem dois tipos de venda, né? Que é de serviço e de produto. E nesse caso, quando você olha para esses dois caminhos, você consegue tirar mais assuntos ainda, né? Sobre isso. Tipo, a gente consegue falar horas de serviço e horas de produto. Sim, e a gente consegue adaptar. Eu acredito que tudo que usa em um dá para usar no outro, mas adaptado. Adaptado para o seu negócio, adaptado para o que você vende. Sendo serviço, sendo produto, você só precisa olhar as dores do seu cliente e adaptar. Então você às vezes pode trazer uma linguagem ou algo, um modelo, igual eu falei, você está olhando às vezes o feed do Instagram e você vê um modelo, só que aí, por exemplo, você vende serviço e a pessoa está vendendo produto, mas como eu posso adaptar? Porque aquilo me chamou atenção, cara, muito bem feito. Eu posso adaptar como? E aí você faz as adaptações. Sim, isso. Mas não cria do zero, não, gente. Conteúdo a gente sempre olha referências e dificilmente a gente cria do zero porque é muita energia e É às vezes não vai dar. exatamente, exatamente isso. Gente, inventar a roda é a coisa mais sofrida que tem. Porque você fica horas tentando inventar a roda, horas tentando ser criativo, horas tentando criar uma coisa do zero da sua mente, sem colocar a mão aqui no teclado e fazer uma pesquisa. E isso é tão desgastante. E daí, tipo, você se prende na perfeição. Nossa, acontece muita coisa quando você inventa a roda. E E acaba não aí o que fazendo. que a gente cria? Nisso da perfeição, a gente cria muletas e desculpas para a gente não fazer.
porque realmente foi cansativo. E aí você cria uma. Pensa que eu tô criando um conteúdo do zero. Você cria uma expectativa de resultado, ela foi aquém, aí você fala assim, pô, eu me matei para não ter uma curtida. E na verdade, às vezes, não teve curtida, mas foi bem. Você teve uma mensagem no WhatsApp, mas não vou entrar nesse caso. Mas vamos contar que não foi bem mesmo o post. E aí você fica decepcionado, assim como na vida. Gente, a internet é, tipo, só uma parte, é o que é a nossa vida, é só um reflexo. E só Então, você sabe o tempo que você gastou tentando fazer aquela criação, né? Tentando não, né? Fazendo aquela criação, fazendo aquele conteúdo do zero. Só você sabe o tempo que você levou. E é e aí desanimador. não foi bem, velho. Aí o que que você faz? Ah, não vou fazer mais não, vou ficar me matando pra quê? Não dá resultado. Gente, a gente faz acho, 2 conteúdos diários, faz um tempão. Um tempão, faz aí uns meses. E se a gente pensasse assim, a gente teria parado, porque tem conteúdo nosso que não tem resultado. Mas ele tá bom. Ele tá bom, mas ele não teve uma receptividade, porque tem vários itens que a gente tem aí que discutir. Às vezes foi o horário, às vezes foi como foi apresentado, às vezes uma linguagem não tá tão simples. Aí eu vou estudar depois. Mas aí Né? bola pra frente, velho. Bola pra frente, porque vão ter vários outros conteúdos e vai ter um que você não esperava nada. Geralmente isso acontece. Você não esperava nada. É uma foto sua com a sua cara. O texto é um texto massa, porque você sempre vai fazer um conteúdo de valor, mas você não dava nada. Daqui a pouco, pimba na gorduchinha. Aliás, daqui a pouco nos stories, pimba na gorduchinha. Mano, de onde você tirou isso? Pô, isso é antigo, né? Eu tô aí na beira dos meus 33 anos já. É por isso que eu não entendi. Novinha, né? Ó, nos stories daqui a pouco. Eu vou dar uma dica do que funcionou, mas eu só fiz um teste até agora. Mas eu vou mostrar um gráfico de um post, nossa, que deu um boom. E aí eu vou falar o que foi feito. Mas tenho que falar que foi só uma vez testado, mas eu vou continuar o mês inteiro, só no fim, para poder falar. Mas eu vou postar daqui a pouco nos stories. Legal. Bom, acho que a gente já falou bastante. Eu acho que hoje a gente ficou uns 40 minutos aqui falando. Fechou, tem bastante coisa. Então, mas a gente tem um passo a passo aí para você criar um conteúdo massa. E na sexta-feira, gente, prepara o couro que vem bronca. Fechou? Bora. Gente, já não tem mais cara para fazer a capa.